Como um homem pensa, de James Allen, entrega a você em formato de audiolivro por meio de aventuras audíveis. Capítulo 1, Pensamento e Caráter. O aforismo, como um homem pensa em seu coração, ele também é, não apenas abrange todo o ser de um homem, mas é tão abrangente que alcança todas as condições e circunstâncias de sua vida. Um homem é literalmente o que pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Assim como a planta brota da semente e não poderia existir sem ela, cada ato de um homem brota das sementes ocultas do pensamento e não poderia ter surgido sem elas. Isto se aplica tanto aos atos chamados espontâneos e não premeditados quanto àqueles que são deliberadamente executados. A ação é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim o homem colhe os frutos doces e amargos de sua própria agricultura. O pensamento na mente nos fez, o que somos, pelo pensamento foi forjado e construído. Se a mente de um homem tem maus pensamentos, a dor vem sobre ele como vem, a roda atrás do boi. Se alguém suportar, na pureza de pensamento, a alegria o segue, como sua própria sombra, com certeza. O homem é um crescimento por lei, e não uma criação por artifício, e causa e efeito são tão absolutos e inalteráveis no reino oculto do pensamento como no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e semelhante a Deus não é uma questão de favor ou acaso, mas é o resultado natural do esforço contínuo no pensamento correto, o efeito da associação há muito acalentada com pensamentos semelhantes a Deus. Um caráter ignobre e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado do contínuo abrigo de pensamentos rastejantes. O homem é feito ou desfeito por si mesmo. No arsenal do pensamento ele forja as armas com as quais se destrói. Ele também cria as ferramentas com as quais constrói para si mansões celestiais de alegria, força e paz. Pela escolha correta e pela verdadeira aplicação do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo abuso e aplicação errada do pensamento, ele desce abaixo do nível da besta. Entre esses dois extremos estão todos os graus de caráter, e o homem é seu criador e mestre. De todas as belas verdades pertencentes à alma que foram restauradas e trazidas à luz nesta época, nenhuma é mais alegre ou frutífera de promessa e confiança divina do que esta, que o homem é o mestre do pensamento, o moldador do caráter e o criador e modelador de condição, ambiente e destino. Como ser de poder, inteligência e amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem detém a chave de todas as situações e contém dentro de si aquele agente transformador e regenerativo pelo qual ele pode tornar-se o que o deseja. O homem é sempre o senhor, mesmo no seu estado mais fraco e abandonado, mas em sua fraqueza e degradação ele é o mestre tolo que governa mal sua família. Quando ele começa a refletir sobre sua condição e a procurar diligentemente a lei sobre a qual seu ser está estabelecido, ele então se torna o mestre sábio, direcionando suas energias com inteligência e moldando seus pensamentos para questões frutíferas. Tal é o mestre consciente, e o homem só pode se tornar assim descobrindo dentro de si as leis do pensamento, cuja descoberta é totalmente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Somente através de muita pesquisa e mineração é que se obtém ouro e diamantes, e o homem pode encontrar todas as verdades relacionadas com seu ser, se cavar fundo na mina da sua alma, e que ele é o criador de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino. Ele pode provar infalivelmente, se observar, controlar e alterar seus pensamentos, traçando seus efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre os outros. Sobre sua vida e circunstâncias, ligando causa e efeito por meio de prática e investigação paciente, e utilizando todas as suas experiências, mesmo as ocorrências cotidianas mais triviais, como meio de obter aquele conhecimento de si mesmo que é compreensão, sabedoria, poder. Nesta direção, como em nenhuma outra, é absoluta a lei de que aquele que busca encontra, e aquele que bate será aberto, pois somente com paciência, prática e importunação incessante um homem pode entrar pela porta do templo do conhecimento. Capítulo 2 Efeito do pensamento nas circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado de forma inteligente ou deixado crescer livremente, mas, seja cultivado ou negligenciado, deve produzir e irá produzir. Se nenhuma semente útil for colocada nele,
Então a abundância de sementes de ervas daninhas inúteis cairá nele e continuará a produzir sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva seu terreno, mantendo-o livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutos de que necessita, também um homem pode cuidar do jardim de sua mente, eliminando todos os pensamentos errados, inúteis e impuros, e cultivando em direção à perfeição as flores e frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Ao prosseguir neste processo, o homem, mais cedo ou mais tarde, descobre que é o mestre jardineiro da sua alma, o diretor da sua vida. Ele também revela, dentro de si, as leis do pensamento e compreende, com precisão cada vez maior, como as forças do pensamento e os elementos da mente operam na formação de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um só, e como o caráter só pode se manifestar e descobrir através do ambiente e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa sempre estarão harmoniosamente relacionadas ao seu estado interno. Isto não significa que as circunstâncias de um homem num determinado momento sejam uma indicação de todo o seu caráter, mas que essas circunstâncias estão tão intimamente ligadas a algum elemento de pensamento vital dentro dele que, por enquanto, são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Cada homem está onde está pela lei do seu ser. Os pensamentos que ele incorporou em seu caráter o levaram até lá, e no arranjo de sua vida não há nenhum elemento de acaso, mas tudo é resultado de uma lei que não pode errar. Isto é tão verdadeiro para aqueles que se sentem fora de harmonia com o ambiente quanto para aqueles que estão satisfeitos com ele. Como ser progressivo e em evolução, o homem está onde está para aprender e crescer, e à medida que aprende a lição espiritual que qualquer circunstância contém para ele, ela desaparece e dá lugar a outras circunstâncias. O homem é fustigado pelas circunstâncias enquanto acredita ser uma criatura de condições externas, mas quando percebe que é um poder criativo e que pode comandar o solo oculto e as sementes do seu ser, a partir das quais as circunstâncias crescem, ele então se torna o legítimo mestre de si mesmo. Que as circunstâncias surgem do pensamento. Sabe todo homem que praticou por algum tempo autocontrole e autopurificação, pois terá notado que a alteração em suas circunstâncias esteve em proporção exata com sua condição mental alterada. Isto é tão verdadeiro que quando um homem se esforça seriamente para remediar os defeitos de seu caráter e faz progressos rápidos e notáveis, ele passa rapidamente por uma sucessão de vicissitudes. A alma atrai aquilo que secretamente abriga, aquilo que ama e também aquilo que teme. Atinge o auge de suas aspirações mais queridas, cai ao nível de seus implacáveis desejos, e as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que lhe é próprio. Cada semente de pensamento semeado ou deixada cair na mente, e ali criar raízes, produz a sua própria, florescendo mais cedo ou mais tarde em ação, e produzindo seus próprios frutos de oportunidade e circunstância. Bons pensamentos dão bons frutos, pensamentos ruins, frutos ruins. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento, e tanto as condições externas agradáveis como as desagradáveis são factores que contribuem para o bem último do indivíduo. Como ceifeiro da sua própria colheita, o homem aprende tanto através do sofrimento como da felicidade. Seguindo os desejos, aspirações e pensamentos mais íntimos, pelos quais ele se deixa dominar, perseguindo os fogos fatos das imaginações impuras ou percorrendo firmemente a estrada do esforço forte e elevado, um homem finalmente chega à sua fruição e realização nas condições externas de sua vida. As leis do crescimento e do ajuste prevalecem em todos os lugares. Um homem não chega ao asilo ou à prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas pelo caminho de pensamentos rastejantes e desejos vis. Nenhum homem de mente pura cai repentinamente no crime por estresse de qualquer mera força externa. O pensamento criminoso há muito havia sido secretamente cultivado no coração, e a hora da oportunidade revelou seu poder reunido. As circunstâncias não fazem o homem, revela-o a si mesmo. Não podem existir condições tais como descer ao vício e aos sofrimentos que o acompanham, independentemente das inclinações viciosas, ou ascender à virtude e à sua pura felicidade sem o cultivo contínuo de aspirações virtuosas. E o homem, portanto, como senhor e mestre do pensamento, é o criador de si mesmo, o modelador e o autor do ambiente. Mesmo ao nascer, a alma volta a si e,
em cada passo da sua peregrinação terrena, atrai aquelas combinações de condições que se revelam, que são os reflexos da sua própria pureza e, da impureza, da sua força e fraqueza. Os homens não atraem aquilo que desejam, mas sim aquilo que são. Seus caprichos, fantasias e ambições são frustrados a cada passo, mas seus pensamentos e desejos mais íntimos são alimentados com sua própria comida, seja ela suja ou limpa. A divindade que molda nossos fins está em nós mesmos, é o nosso próprio eu. Somente ele mesmo algema o homem, o pensamento e a ação são os carcereiros do destino, eles aprisionam, sendo vis, eles também são os anjos da liberdade, eles libertam, sendo nobres. O homem não consegue o que ele deseja e ora, mas o que ele ganha com justiça. Seus desejos e orações só são satisfeitos e atendidos quando se harmonizam com seus pensamentos e ações. À luz desta verdade, qual é, então, o significado de lutar contra as circunstâncias? Significa que um homem está continuamente se revoltando contra um efeito externo, enquanto o tempo todo ele está nutrindo e preservando sua causa em seu coração. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas seja o que for, retarda obstinadamente os esforços de seu possuidor e, portanto, clama em voz alta por remédio. Os homens estão ansiosos por melhorar as suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorar a si próprios. Eles, portanto, permanecem vinculados. O homem que não recua diante da autocrucificação nunca pode deixar de realizar o objetivo no qual seu coração está posto. Isto é tão verdadeiro para as coisas terrenas quanto para as celestiais. Mesmo o homem cujo único objetivo é adquirir riqueza deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de poder realizar o seu objetivo, e quanto mais aquele que realizaria uma vida forte e bem equilibrada. Aqui está um homem que é miseravelmente pobre. Ele está extremamente ansioso para que o ambiente e o conforto de sua casa sejam melhorados, mas o tempo todo ele se esquiva de seu trabalho e considera que tem razão em tentar enganar seu empregador com base na insuficiência de seus salários. Tal homem não compreende os mais simples rudimentos daqueles princípios que são a base da verdadeira prosperidade, e não só está totalmente incapacitado para sair da sua miséria, mas está na verdade atraindo para si uma miséria ainda mais profunda ao habitar e agir de acordo com pensamentos indolentes, enganosos e pouco viris. Aqui está um homem rico que é vítima de uma doença dolorosa e persistente como resultado da gula. Ele está disposto a dar grandes somas de dinheiro para se livrar dele, mas não sacrificará seus desejos glutões. Ele quer satisfazer seu gosto por iguarias ricas e artificiais e também ter saúde. Tal homem é totalmente incapaz de ter saúde, porque ainda não aprendeu os primeiros princípios de uma vida saudável. Aqui está um empregador de mão de obra que adopta medidas desonestas para evitar o pagamento do salário regulamentar e, na esperança de obter lucros maiores, reduz os salários dos seus trabalhadores. Tal homem é totalmente inadequado para a prosperidade e, quando se vê falido, tanto no que diz respeito à reputação como à riqueza, culpa as circunstâncias, sem saber que é o único autor da sua condição. Introduzi estes 3 casos meramente como ilustrativos da verdade de que o homem é o causador, embora quase sempre o seja inconscientemente, das suas circunstâncias, e que, embora almeje um bom fim, ele está continuamente a frustrar a sua realização, encorajando pensamentos e desejos que não pode harmonizar-se com esse fim. Tais casos poderiam ser multiplicados e variados quase indefinidamente, mas isso não é necessário, pois o leitor pode, se assim o decidir, traçar a ação das leis do pensamento em sua própria mente e vida, e até que isso seja feito, serão examinados meros fatos externos. Não pode servir como base de raciocínio. As circunstâncias, no entanto, são tão complicadas, o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tanto, enormemente de acordo com os indivíduos, que toda a condição da alma de um homem, embora possa ser conhecida por ele mesmo, não pode ser julgada por outro a partir do exterior aspecto de sua vida sozinho. Um homem pode ser honesto em certas áreas, mas sofrer privações. Um homem pode ser desonesto em certas direções e ainda assim adquirir riqueza, mas a conclusão geralmente obtida de que um homem falha devido à sua honestidade particular,
e que o outro prospera devido à sua desonestidade particular, é o resultado de um julgamento superficial, que assume que o homem desonesto é quase totalmente corrupto, e o homem honesto é quase inteiramente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, tal julgamento é considerado errôneo. O homem desonesto pode ter algumas virtudes admiráveis, que o outro não possui, e o homem honesto, vícios desagradáveis que estão ausentes no outro. O homem honesto colhe os bons resultados dos seus pensamentos e atos honestos. Ele também traz sobre si os sofrimentos que seus vícios produzem. O homem desonesto também acumula sofrimento e felicidade. É agradável à vaidade humana acreditar que se sofre por causa da própria virtude, mas só depois de um homem ter extirpado todo o pensamento doentio, amargo e impuro de sua mente, e lavado toda a mancha pecaminosa de sua alma, ele poderá estar em posição de saber e declarar que seus sofrimentos são o resultado de seu bem, e não de suas más qualidades, e no caminho para, ainda muito antes de ter alcançado essa perfeição suprema, ele terá encontrado, operando em sua mente e em sua vida, a grande lei que é absolutamente justa e que não pode, portanto, dar o bem pelo mal, o mal pelo mal. Bom, possuidor de tal conhecimento, ele saberá então, olhando para trás, para sua ignorância e cegueira passadas, que sua vida é, e sempre foi, ordenada com justiça, e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram um resultado equitativo de sua evolução, ainda não evoluído. Bons pensamentos e ações nunca podem produzir maus resultados. Pensamentos e ações ruins nunca podem produzir bons resultados. Isto é apenas dizer que nada pode vir do milho, a não ser o milho, nada da urtiga, a não ser da urtiga. Os homens compreendem esta lei no mundo natural e trabalham com ela, mas poucos o compreendem no mundo mental e moral, embora sua operação seja igualmente simples e inabalável, e, portanto, não cooperam com ele. O sofrimento é sempre o efeito de um pensamento errado em alguma direção. É um indício de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. A única e suprema utilidade do sofrimento é purificar, queimar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para quem é puro. Não haveria nenhum objetivo em queimar o ouro depois que a escória fosse removida, e um ser perfeitamente puro e iluminado não poderia sofrer. As circunstâncias que um homem enfrenta com sofrimento são o resultado de sua própria harmonia mental. As circunstâncias que um homem encontra com bem-aventurança são o resultado de sua própria harmonia mental. A bem-aventurança, e não os bens materiais, é a medida do pensamento correto. A miséria, e não a falta de bens materiais, é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, ele pode ser abençoado e pobre. A bem-aventurança e as riquezas só se unem quando as riquezas são usadas correta e sabiamente, e o pobre só cai na miséria quando considera a sua sorte um fardo imposto injustamente. A indigência e a indulgência são os dois extremos da miséria. Ambos são igualmente antinaturais e resultam de transtorno mental. Um homem não está devidamente condicionado até que seja um ser feliz, saudável e próspero, e a felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com seu entorno. Um homem só começa a ser homem quando deixa de reclamar e insultar e começa a procurar a justiça oculta que regula sua vida. E à medida que adapta sua mente a esse factor regulador, deixa de acusar os outros como a causa da sua condição e desenvolve-se em pensamentos fortes e nobres. Deixa de reagir contra as circunstâncias, mas começa a usá-las como ajudas para seu progresso mais rápido e como meio de descobrir os poderes e possibilidades ocultos dentro de si mesmo. A lei, e não a confusão, é o princípio dominante no universo. A justiça, e não a injustiça, é a alma e a substância da vida, e a justiça, e não a corrupção, é a força moldadora e motriz do governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem só precisa se endireitar para descobrir que o universo está certo, e durante o processo de se corrigir, ele descobrirá que, à medida que altera seus pensamentos em relação às coisas e às outras pessoas, as coisas e as outras pessoas se alterarão em relação a ele. A prova desta verdade está em cada pessoa e, portanto, admite fácil investigação por meio de introspecção sistemática e autoanálise.
Deixe um homem alterar radicalmente seus pensamentos e ficará surpreso com a rápida transformação que isso efetuará nas condições materiais de sua vida. Os homens imaginam que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Rapidamente se cristaliza em hábito, e o hábito se solidifica em circunstância. Pensamentos bestiais cristalizam-se em hábitos de embriaguez e sensualidade, que se solidificam em circunstâncias de miséria e doença. Pensamentos impuros de todo tipo se cristalizam em hábitos enervantes e confusos, que se solidificam em circunstâncias perturbadoras e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em pensamentos fracos. Hábitos pouco masculinos e indecisos, que se solidificam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência servil. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de impureza e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de sujeira e mendicância. Pensamentos odiosos e condenatórios se cristalizam em hábitos de acusação e violência, que se solidificam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de busca própria, que se solidificam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, belos pensamentos de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de graça e bondade, que se solidificam em circunstâncias alegres e ensolaradas. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam em circunstâncias de repouso e paz. Pensamentos de coragem, autossuficiência e decisão cristalizam-se em hábitos viris, que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos energéticos cristalizam-se em hábitos de limpeza e diligência, que se solidificam em circunstâncias de prazer. Pensamentos gentis e perdoadores cristalizam-se em hábitos de gentileza, que se solidificam em circunstâncias protetoras e preservadoras. Pensamentos amorosos e altruístas cristalizam-se em hábitos de esquecimento de si mesmos para os outros, que se solidificam em circunstâncias de prosperidade segura e duradoura e de verdadeira riqueza. Uma determinada linha de pensamento persistente, seja ela boa ou má, não pode deixar de produzir seus resultados no caráter e nas circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente as suas circunstâncias, mas pode escolher os seus pensamentos e, assim, de forma indireta, mas segura, moldar as suas circunstâncias. A natureza ajuda todo homem a gratificar os pensamentos que lhe mais encoraja, e são apresentadas oportunidades que mais rapidamente trarão à tona tanto os pensamentos bons quanto os maus. Deixe um homem cessar seus pensamentos pecaminosos, e todo mundo se abrandará em relação a ele e estará pronto para ajudá-lo. Deixe-o pôr de lado seus pensamentos fracos e doentes, e eis que surgirão oportunidades por todos os lados para ajudar suas fortes resoluções. Deixe-o encorajar bons pensamentos, e nenhum destino difícil prenderá a miséria e a vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as diversas combinações de cores que ele apresenta a você a cada momento seguinte são as imagens primorosamente ajustadas de seus sempre pensamentos e movimento. Então você será o que quiser ser. Deixe o fracasso encontrar seu falso conteúdo, nessa pobre palavra, meio ambiente, mas o espírito despreza e é livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço, ele intimida aquele trapaceiro arrogante, chance, e manda o tirano circunstância, descoroar-se e ocupar o lugar de servo. A vontade humana, aquela força invisível, a descendência de uma alma imortal, pode abrir caminho para qualquer objetivo, embora paredes de granito intervenham. Não seja impaciente com atrasos, mas espere como quem entende. Quando o espírito se eleva e comanda, os deuses estão prontos para obedecer. Capítulo 3. Efeito do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é o servo da mente. Obedece às operações da mente, sejam elas deliberadamente escolhidas ou expressas automaticamente. Ao comando de pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente em doenças e decadência. Ao comando de pensamentos alegres e belos, ele se reveste de juventude e beleza. A doença e a saúde, tal como as circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentes se expressarão através de um corpo doentio. Sabe-se que pensamentos de medo matam um homem tão rapidamente quanto uma bala, e matam continuamente milhares de pessoas com a mesma certeza, embora de forma menos rápida.
As pessoas que vivem com medo da doença são as que a contraem. A ansiedade desmoraliza rapidamente todo o corpo e o expõe à entrada de doenças, enquanto pensamentos impuros, mesmo que não sejam fisicamente tolerados, em breve destruirão o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes constroem o corpo com vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e plástico, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam, e os hábitos de pensamento produzirão sobre eles seus próprios efeitos, bons ou maus. Os homens continuarão a ter sangue impuro e envenenado enquanto propagarem pensamentos impuros. De um coração limpo surge uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente contaminada procede uma vida contaminada e um corpo corrupto. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Torne a fonte pura e tudo será puro. A mudança na dieta não ajudará um homem que não muda seus pensamentos. Quando um homem purifica seus pensamentos, ele não deseja mais alimentos impuros. Pensamentos limpos criam hábitos limpos. O chamado santo que não lava o corpo não é santo. Aquele que fortaleceu e purificou seus pensamentos não precisa considerar o micróbio malévolo. Se você quiser proteger seu corpo, proteja sua mente. Se você deseja renovar seu corpo, embelezar sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, decepção, desânimo roubam do corpo sua saúde e graça. Uma cara azeda não surge por acaso, é feito por pensamentos amargos. As rugas que marcam são desenhadas pela loucura, paixão e orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto brilhante e inocente de uma menina. Conheço um homem bem abaixo da meia-idade cujo rosto apresenta contornos desarmoniosos. Um é o resultado de uma disposição doce e alegre, o outro é o resultado da paixão e do descontentamento. Assim como você não pode ter uma morada doce e saudável a menos que admita livremente o ar e a luz do sol em seus quartos, um corpo forte e um semblante brilhante, feliz ou sereno só podem resultar da livre emissão na mente de pensamentos de alegria e boa vontade. E serenidade. No rosto dos idosos há rugas feitas pela simpatia, outras pelo pensamento forte e puro, e outras esculpidas pela paixão. Quem não consegue distingui-las? Para aqueles que viveram em retidão, a idade é calma, pacífica e suavemente suavizada, como o soplente. Recentemente vi um filósofo em seu leito de morte. Ele não era velho, exceto em anos. Ele morreu tão doce e pacificamente como viveu. Não há médico melhor que o pensamento alegre para dissipar os males do corpo. Não há consolador que se compare à boa vontade para dispersar as sombras da dor e da tristeza. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja é estar confinado numa prisão que você mesmo construiu. Mas pensar bem de todos, ser alegre com todos, aprender pacientemente a encontrar o que há de bom em todos. Esses pensamentos altruístas são os próprios portais do céu, e permanecer dia após dia em pensamentos de paz para com cada criatura trará paz abundante ao seu possuidor. Capítulo 4. Pensamento e propósito. Até que o pensamento esteja ligado ao propósito, não haverá realização inteligente. Com a maioria, a casca do pensamento pode flutuar no oceano da vida. A falta de rumo é um vício. E tal desvio não deve continuar para aquele que deseja evitar a catástrofe e a destruição. Aqueles que não têm um propósito central em suas vidas são vítimas fáceis de preocupações mesquinhas, medos, problemas e autopiedade, todos os quais são indicações de fraqueza, que levam, tão certamente quanto a pecados deliberadamente planejados, embora por um caminho diferente, ao fracasso, à infelicidade e à perda. Pois a fraqueza não pode persistir num universo em evolução de poder. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e decidir realizá-lo. Ele deveria fazer deste propósito o ponto central de seus pensamentos. Pode assumir a forma de um ideal espiritual, ou pode ser um objeto mundano, de acordo com a sua natureza no momento. Mas seja qual for, ele deve concentrar firmemente suas forças de pensamento no objeto que colocou diante de si. Ele deve fazer deste propósito seu dever supremo e devotar-se à sua realização, não permitindo que seus pensamentos se desviem em fantasias, anseios e imaginações efêmeras. Este é o caminho real para o autocontrole e a verdadeira concentração de pensamento.
Mesmo que ele falhe repetidas vezes em cumprir seu propósito, como necessariamente deve acontecer até que a fraqueza seja superada, a força de caráter adquirida será a medida de seu verdadeiro sucesso, e isso constituirá um novo ponto de partida para o poder e o triunfo futuros. Aqueles que não estão preparados para a apreensão de um grande propósito devem fixar os pensamentos no desempenho impecável de seu dever, não importa quão insignificante possa parecer sua tarefa. Somente desta forma os pensamentos podem ser reunidos e focados, e a resolução e a energia podem ser desenvolvidas, o que sendo feito, não há nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo a sua própria fraqueza, e acreditando nesta verdade de que a força só pode ser desenvolvida através do esforço e da prática, irá, acreditando assim, imediatamente começar a esforçar-se, e, acrescentando esforço a esforço, paciência a paciência, e força a força, nunca deixará de se desenvolver e finalmente crescerá divinamente forte. Assim como o homem fisicamente fraco pode tornar-se forte através de um treinamento cuidadoso e paciente, o homem de pensamentos fracos pode torná-los fortes exercitando-se no pensamento correto. Deixar de lado a falta de objetivo e a fraqueza e começar a pensar com propósito entrar nas fileiras daqueles fortes que apenas reconhecem o fracasso como um dos caminhos para a realização, que fazem com que todas as condições os sirvam e que pensam fortemente, tentam sem medo e realizam com maestria. Tendo concebido seu propósito, o homem deve traçar mentalmente um caminho reto para alcançá-lo, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. As dúvidas e os receios devem ser rigorosamente excluídos. São elementos desintegradores, que rompem a linha reta do esforço, tornando-a torta, ineficaz, inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca realizaram nada, e nunca poderão. Eles sempre levam ao fracasso. O propósito, a energia, o poder de fazer e todos os pensamentos fortes cessam quando a dúvida e o medo se insinuam. A vontade de fazer surge do conhecimento de que podemos fazer. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento, e quem os encoraja, quem não os mata, frustra-se a cada passo. Aquele que venceu a dúvida e o medo venceu o fracasso. Cada pensamento seu está aliado ao poder, e todas as dificuldades são enfrentadas com bravura e superadas com sabedoria. Seus propósitos são plantados oportunamente, e florescem e produzem frutos, que não caem prematuramente no solo. O pensamento aliado destemidamente ao propósito torna-se força criativa. Quem sabe disso está pronto para se tornar algo mais elevado e mais forte do que um mero feixe de pensamentos vacilantes e sensações flutuantes. Aquele que faz isso tornou-se um manejador consciente e inteligente de seus poderes mentais. Capítulo 5. O fator de pensamento na realização. Tudo que um homem consegue e tudo o que ele deixa de conseguir é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Num universo justamente ordenado, onde a perda do equilíbrio significaria a destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força, a pureza e impureza de um homem são dele, e não de outro homem. Eles são provocados por ele mesmo, e não por outro. E eles só podem ser alterados por ele mesmo, nunca por outro. Sua condição também é sua e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade são desenvolvidos a partir de dentro. Como ele pensa, ele é. Enquanto ele continua a pensar, ele permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco, a menos que este esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim o homem fraco deve tornar-se forte por si mesmo. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que admira em outra pessoa. Ninguém além dele mesmo pode alterar sua condição. Tem sido comum os homens pensarem e dizerem: muitos homens são escravos porque um deles é opressor, vamos odiar o opressor. Agora, porém, há entre um número cada vez maior de pessoas uma tendência para reverter esse julgamento e dizer: um homem é um opressor porque muitos são escravos, desprezemos os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são cooperadores na ignorância e, embora pareçam afligir-se mutuamente, estão na realidade afligindo-se a si mesmos. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza dos oprimidos e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambos os estados acarretam, não condena nenhum deles. Uma compaixão perfeita abrange tanto o opressor quanto o oprimido.
Aquele que venceu a fraqueza e abandonou todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Ele está livre. Um homem só pode ascender, conquistar e alcançar elevando seus pensamentos. Ele só pode permanecer fraco, abjeto e miserável recusando-se a elevar seus pensamentos. Antes que um homem possa realizar qualquer coisa, mesmo nas coisas mundanas, ele deve elevar seus pensamentos acima da servil-indulgência animal. Ele não pode, para ter sucesso, desistir de toda animalidade e egoísmo, de forma alguma, mas uma parte dela deve, pelo menos, ser sacrificada. Um homem cujo primeiro pensamento é a indulgência bestial não poderia pensar com clareza nem planejar metodicamente. Ele não conseguiria encontrar e desenvolver seus recursos latentes e fracassaria em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar virilmente os seus pensamentos, ele não está em condições de controlar os assuntos e de assumir responsabilidades sérias. Ele não está apto para agir de forma independente e sozinho. Mas ele é limitado apenas pelos pensamentos que escolhe. Não pode haver progresso, nem conquista sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem estará na medida em que ele sacrificar seus confusos pensamentos animais e fixar sua mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua resolução e autoconfiança. E quanto mais alto ele leva seus pensamentos, mais varonil, reto e justo ele se torna, maior será seu sucesso, mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. O universo não favorece os gananciosos, os desonestos, os cruéis, embora superficialmente possa às vezes parecer que o faz, ajuda os honestos, os magnânimos, os virtuosos. Todos os grandes mestres de todos os tempos declararam isso de diversas formas, e para provar e saber disso o homem só precisa persistir em tornar-se cada vez mais virtuoso, elevando seus pensamentos. As conquistas intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento, ou do belo e verdadeiro da vida e da natureza. Tais conquistas podem por vezes estar ligadas à vaidade e à ambição, mas não são o resultado dessas características, eles são o resultado natural de um esforço longeado e de pensamentos puros e altruístas. As conquistas espirituais são a consumação de aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e elevados, que se detém em tudo o que é puro e altruísta, irá, tão certamente como o sol atinge o seu zênite e a lua está cheia, tornar-se-á sábio e nobre em caráter, e ascenderá a uma posição de influência e bem-aventurança. A realização, seja de que tipo for, é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com a ajuda do autocontrole, da resolução, da pureza, da retidão e do pensamento bem direcionado, um homem ascende, com a ajuda da animalidade, da indolência, da impureza, da corrupção e da confusão de pensamento, um homem desce. Um homem pode alcançar grande sucesso no mundo, e até mesmo alcançar altitudes elevadas no reino espiritual, e novamente cair na fraqueza e na miséria, permitindo que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos tomem posse dele. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos desistem quando o sucesso é garantido e rapidamente caem no fracasso. Todas as realizações, seja no mundo empresarial, intelectual ou espiritual, são o resultado de um pensamento definitivamente direcionado, são governadas pela mesma lei e seguem o mesmo método. A única diferença está no objeto a ser alcançado. Aquele que deseja realizar pouco deve sacrificar pouco, aquele que deseja realizar muito deve sacrificar muito, aquele que deseja alcançar grandes objetivos deve sacrificar muito. Capítulo 6. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, os homens, através de todas as suas provações, pecados e vocações sórdidas, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer os seus sonhadores, não pode deixar que os seus ideais desapareçam e morram, vive neles, conhece-os como as realidades que um dia verá e conhecerá. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sábio, estes são os criadores do outro mundo, os arquitetos do céu. O mundo é lindo porque eles viveram, sem eles, a humanidade trabalhadora pereceria. Aquele que acalenta uma bela visão,
Um ideal elevado em seu coração, um dia irá realizá-lo. Colombo acalentou a visão de outro mundo e o descobriu. Copérnico promoveu a visão de uma multiplicidade de mundos e de um universo mais vasto, e revelou-a. Buda teve a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita, e entrou nele. Valorize suas visões, valorize seus ideais, valorize a música que vibra em seu coração, a beleza que se forma em sua mente, a beleza que envolve seus pensamentos mais puros, pois deles crescerão todas as condições deliciosas, todo o ambiente celestial. Destes, se você permanecer fiel a eles, seu mundo será finalmente construído. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Deverão os desejos mais básicos do homem receber a mais plena medida de gratificação, e as suas aspirações mais puras morrerão de fome por falta de sustento. Tal não é a lei, tal condição de coisas nunca pode ocorrer, pedir e receber. Sonhe sonhos elevados e, conforme você sonha, você se tornará. Sua visão é a promessa do que você será um dia, seu ideal é a profecia daquilo que você finalmente revelará. A maior conquista foi inicialmente por um tempo um sonho. O carvalho dorme na bolota, o pássaro espera no ovo, e na visão mais elevada da alma um anjo desperta-se e agita. Os sonhos são as mudas da realidade. Suas circunstâncias podem ser incompatíveis, mas não permanecerão assim por muito tempo se você apenas perceber um ideal e se esforçar para alcançá-lo. Você não pode viajar por dentro e ficar parado por fora. Aqui está um jovem pressionado pela pobreza e pelo trabalho, confinado por longas horas em uma oficina insalubre, sem instrução e sem todas as artes do refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores, ele pensa em inteligência, em refinamento, em graça e beleza. Ele concebe e constrói mentalmente uma condição ideal de vida, a visão de uma liberdade mais ampla e de um escopo mais amplo toma posse dele, agitação e empilhação. E ele utiliza todo o seu tempo livre e meios, por menores que sejam, para o desenvolvimento de seus poderes e recursos latentes. Muito em breve sua mente ficou tão alterada que a oficina não consegue mais segurá-lo. Tornou-se tão fora de harmonia com a sua mentalidade que cai fora da sua vida como uma peça de roupa é posta de lado e, com o crescimento das oportunidades, que se ajustam ao âmbito dos seus poderes em expansão, ele desaparece para sempre. Anos mais tarde vemos este jovem como um homem adulto. Nós o consideramos um mestre de certas forças da mente, que ele exerce com influência mundial e poder quase inigualável. Em suas mãos ele segura as cordas de responsabilidades gigantescas, ele fala, e eis que vidas são mudadas, homens e mulheres se apegam às suas palavras e remodelam seu caráter e, como o sol, ele se torna o centro fixo e luminoso em torno do qual giram inúmeros destinos. Ele realizou a visão de sua juventude. Ele se tornou um com seu ideal. E você também, jovem leitor, realizará a visão, não o desejo inútil, do seu coração, seja ela vil ou bela, ou uma mistura de ambas, pois você sempre gravitará em torno daquilo que você, secretamente, mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que ganha, nem mais nem menos. Seja qual for o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá ou ascenderá com seus pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto o seu desejo controlador, tão grande quanto a sua aspiração dominante. Nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis, você pode estar mantendo contas e, em breve, se irá pela porta que por tanto tempo lhe pareceu a barreira dos seus ideais, e se encontrará diante de uma audiência, a caneta ainda atrás da orelha, as manchas de tinta em seus dedos e ali mesmo derramará a torrente de sua inspiração. Você pode estar conduzindo ovelhas e vagará pela cidade, bucólico e de boca aberta, vagará sob a intrépida orientação do espírito até o estúdio do mestre, e depois de um tempo ele dirá, não tenho mais nada para lhe ensinar. E agora você se tornou o mestre, que recentemente sonhou com grandes coisas enquanto conduzia ovelhas. Você deve largar a serra e o avião para assumir a regeneração do mundo. Os irrefletidos, os ignorantes e os indolentes, vendo apenas os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam de sorte, de fortuna e de acaso. Ao ver um homem enriquecer, eles dizem, que sorte ele tem. Observando o outro tornar-se intelectual, eles exclamam,
quão altamente favorecido ele é. E notando o caráter santo e a ampla influência de outro, eles comentam, como o acaso ajuda a cada passo. Eles não veem as provações, os fracassos e as lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para ganhar experiência, não têm conhecimento dos sacrifícios que fizeram, dos esforços destemidos que fizeram, da fé que exerceram, para que pudessem superar o aparentemente intransponível e realizar a visão do seu coração. Eles não conhecem as trevas e as dores de cabeça, eles só veem a luz e a alegria e chamam isso de sorte. Eles não veem a longa e árdua jornada, mas apenas contemplam o objetivo agradável, e chamam isso de boa sorte. Não entendem o processo, mas apenas percebem o resultado, e chamam-no de acaso. Em todos os assuntos humanos existem esforços e existem resultados, e a força do esforço é medida do resultado. O acaso não é. Dons, poderes, posses materiais, intelectuais e espirituais são frutos do esforço, são pensamentos concluídos, objetos realizados, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza em seu coração, através disso você construirá a sua vida, isso você se tornará. Capítulo 7. Serenidade. A calma da mente é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. A sua presença é uma indicação de experiência amadurecida e de um conhecimento mais do que comum das leis e operações do pensamento. Um homem torna-se calmo na medida em que se compreende como ser evoluído pelo pensamento, pois tal conhecimento necessita da compreensão dos outros como resultado do pensamento, e à medida que ele desenvolve uma compreensão correta e vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas. Pela ação de causa e efeito ele deixa de se agitar, de se irritar, de se preocupar e de sofrer, e permanece equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar-se, sabe adaptar-se aos outros, e eles, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior é o seu sucesso, a sua influência, o seu poder para o bem. Até mesmo o comerciante comum verá que a prosperidade do seu negócio aumentará à medida que desenvolver maior autocontrole e equanimidade, pois as pessoas sempre preferirão negociar com um homem cuja conduta seja fortemente equilibrada. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore que dá sombra em uma terra sedenta, ou como uma rocha protetora durante uma tempestade. Quem não ama um coração tranquilo, uma vida doce e equilibrada? Não importa se chove ou faz sol, ou que mudanças acontecem àqueles que possuem essas bênçãos, pois eles são sempre doces, serenos e calmos. Esse requintado equilíbrio de caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição de cultura, o fruto da alma. É precioso como a sabedoria, mais desejável do que o ouro, sim, até mesmo do que o ouro fino. Quão insignificante a mera busca por dinheiro parece em comparação com uma vida serena, uma vida que habita no oceano da verdade, sob as ondas, fora do alcance das tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas conhecemos que azedam suas vidas, que arruinam tudo que é doce e belo com explosivos temperamentos, que destroem seu equilíbrio de caráter e causam sangue ruim? É uma questão de saber se a grande maioria das pessoas não arruína as suas vidas e prejudica sua felicidade pela falta de autocontrole. Quão poucas pessoas encontramos na vida que sejam bem equilibradas, que tenham aquele equilíbrio requintado que é característico do caráter acabado. Sim, a humanidade surge com paixões descontroladas, é tumultuada com tristezas desgovernadas, é levada pela ansiedade e pela dúvida. Somente o homem sábio, somente aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, faz com que os ventos e as tempestades da alma lhe obedeçam. Almas agitadas pela tempestade, onde quer que estejam, sob quaisquer condições em que vivam, saibam disso no oceano da vida. As ilhas da bem-aventurança estão sorrindo e a costa ensolarada do seu ideal aguarda sua chegada. Mantenha sua mão firmemente no comando do pensamento. Na barca da sua alma reclina o mestre comandante, ele apenas dorme, acorde-o. Autocontrole é força, o pensamento correto é domínio, calmo é poder. Diga ao seu coração, paz, fique quieto. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis.
Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.